Para você que está junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a votação que se iniciou no Senado e que poderia mexer com o programa Bolsa Família. Nós vamos trazer para vocês uma boa notícia, uma informação completa sobre essa situação e como ela vai ficar daqui para frente para você que precisa do programa Bolsa Família. Mas antes, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Lembrando que a partir de meio-dia hoje tem uma matéria importante para falar do auxílio emergencial. Se você quer saber de tudo, a partir de meio-dia você vai ficar sabendo sobre o pagamento do auxílio emergencial de forma escalonada e de faixa de pagamento. Que situação é essa? Assiste o conteúdo a partir de meio-dia que nós vamos trazer para vocês direto de Brasília com todas as informações, ok? Direto e reto, Bolsa Família. O governo mantém o que havia prometido e nós vamos explicar tudo a partir de agora. Se liga aí. Governo e Congresso descartam Bolsa Família fora do teto de gastos em PEC emergencial. É isso mesmo. Presidente da Câmara e Senado se reuniram com o ministro Luiz Eduardo Ramos e líderes do governo no Congresso na tarde dessa quarta-feira. Você sabe para quê? Bom, o governo federal, o caso aí presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e lideranças no Congresso descartaram nessa quarta-feira, dia 3, qualquer tentativa de retirar do orçamento o Bolsa Família do teto de gastos, que nesse caso é o mecanismo que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. A informação foi divulgada após uma reunião que reuniu o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, com o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB, e no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Além de integrantes da equipe econômica, abre aspas, esta fala é para deixar bem claro que todas as especulações que rondaram ou sondaram o dia de hoje são infundadas, fecha aspas, afirmou o líder do Centrão. Ou seja, eles não vão mexer no programa Bolsa Família e tirar o programa do teto de gastos, ok? Como fica o programa? Tanto o Senado quanto a Câmara votarão as PECs sem nenhum risco ao teto de gastos, sem nenhuma excepcionalidade aos tetos de gastos, para que fique claro que essas notícias sempre especulativas não contribuem para o clima de estabilidade, de previsibilidade do nosso país. Também participaram da reunião o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o deputado Elmar Nascimento e o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. Lira afirmou não acreditar que aconteça qualquer votação das PECs no Senado e na Câmara que ameacem o teto de gastos. Bezerra e Braga também corroboraram a versão de Lira ao entrarem para a sessão deliberativa no Senado, em que deve ser votada a PEC. A PEC emergencial estava programada para ser votada completa nessa quarta-feira, dia 3. A proposta é considerada fundamental para destravar uma nova rodada do auxílio emergencial e também se vai, nesse caso, fazer alguma modificação relacionada ao programa Bolsa Família. A PEC acabou desidratada nas últimas semanas com a retirada de alguns pontos, como a desvinculação dos gastos mínimos constitucionais para a saúde e educação. Por isso, muitos consideraram que se trata de uma derrota do ministro da Economia, Paulo Guedes. Por outro lado, o relatório do senador Márcio Bittar manteve os gatilhos a serem complicados em caso de insolvência fiscal por estados e municípios. Na última terça-feira, começaram a surgir rumores de que os gastos com Bolsa Família ficariam fora do teto de gastos. A história começou com uma emenda do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que previa que os gastos com esse programa ficariam fora dos gatilhos previstos pela PEC e não no teto de gastos. No entanto,
Muitos senadores, a partir de então, se animaram com a possibilidade de retirar o Bolsa Família do teto de gastos, incluindo líderes muito próximos ao governo. Governistas haviam defendido os bastidores a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, medida que poderia abrir caminho e recursos para investimentos. No entanto, lideranças avaliaram que a medida poderia ser considerada uma pedalada fiscal, afetando a credibilidade econômica do país. Ou seja, se o governo tirasse do recurso e fosse considerado uma pedalada, o presidente da República poderia sofrer impeachment, igual aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, ok? Outra coisa, se eles mexessem no teto de gastos, o governo ia ter que criar medida provisória, ia ter que mexer aí em situações que poderiam trazer mais problemas para quem precisa do programa Bolsa Família. Por conta dessa situação, vai continuar a mesma coisa. Se o governo tiver que fazer alguma modificação relacionada no programa, ele tem que seguir à risca o teto de gastos e, consequentemente, o que foi acordado na votação. Então não vão mexer no Bolsa Família e não vai ter modificação por enquanto em relação ao programa social, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vem junto!